Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do G1cast. Eu sou a Maria Clara, estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do G1. Boa noite, gente. Ou bom dia, né, para você que está escutando. Eu sou Emanuel Sindro, também sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também integrante do G1. O episódio de hoje tem como tema enfermagem e oncologia. E hoje nós temos um convidado muito especial, Matheus de Deus. O Matheus, ele é graduado em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, possui pós-graduação em oncologia pela Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês em 2017. Hoje, ele atua como enfermeiro responsável nacionalmente pelas práticas assistenciais de enfermagem dos ambulatórios de oncologia do Oncologia DO. Além disso, o Matheus tem uma conta no Instagram, @mcd_oncologia, que aborda temáticas relevantes na área. Olá, Matheus, vamos começar? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para você que está ouvindo. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo nesse assunto que eu gosto tanto de estar conversando. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de saber qual é a atuação do enfermeiro no serviço oncológico, qual a importância? Manuel, a oncologia, ela é uma área extremamente multidisciplinar. Depende realmente da atuação de muitos profissionais ao mesmo tempo, né? Não é uma área que fica exclusivamente do médico. Então, a gente tem uma importância dentro da oncologia muito grande, porque somos nós os profissionais que ficamos com o paciente durante a infusão, durante a radioterapia, durante o seu tratamento, enfim. Então, a enfermagem, ela tem um papel que ela começa a atuar desde antes do medicamento chegar até o paciente. A gente atua no momento que a gente está com a prescrição do que o paciente vai fazer, se for uma prescrição de quimioterapia, por exemplo. O enfermeiro ele atua vendo se os medicamentos estão adequados, se está com uma boa terapia para evitar náusea, né, um efeito colateral tão comum dentro da oncologia, se as doses estão corretas, se o dia está correto, o ciclo, enfim, coisas específicas da área realmente, mas o enfermeiro ele já começa antes de necessariamente o paciente estar recebendo um medicamento, o enfermeiro ele já está atuando. Além disso, a gente tem verificação de exames, agenda do paciente. Então, o enfermeiro, na verdade, ele fica responsável por uma parte muito grande do funcionamento da oncologia. E fora elaborar alguns fluxos, né, alguns protocolos de atendimento, que aí são coisas realmente muito específicas da profissão, mas o enfermeiro ele atua em todas essas áreas. Durante a administração, o enfermeiro é o profissional que fica realmente ali ao lado do paciente. Então, a gente fica acompanhando a infusão, a gente está atuando para saber como foi o passado, né? Porque o paciente ele vai fazendo o medicamento, aqui voltando especificamente para a quimioterapia, vai fazendo por dias separados, né? Por momentos separados. Então, nós somos os profissionais que também a gente vai investigar como que esse paciente ficou, quais foram os efeitos colaterais, a gente faz essa investigação, essa busca ativa de efeitos que o paciente pode ter, para aí sim a gente atuar em conjunto com a equipe médica para o melhor do paciente durante esse momento tão específico. Ou seja, a enfermagem, na verdade, ela está presente em todos os momentos, né? Durante, antes de começar, durante e após também, porque após a gente ainda faz o monitoramento desse paciente. Alguns pacientes fazem quimioterapia oral, por exemplo. Quem entra em contato com o paciente geralmente é a equipe de enfermagem. Então, a enfermagem ela tem um papel extremamente importante e amplo dentro da oncologia. Muito interessante, Matheus, ver como realmente é vasto, né, o papel da enfermagem nessa área. Eu queria saber também quais são as principais situações que o enfermeiro ele deve estar preparado para lidar no que tange ao cuidado mesmo do paciente oncológico. O paciente oncológico ele é complexo, né? A palavra que mais define um paciente oncológico é complexidade, realmente, porque o câncer por si só tem muitas coisas embutidas no diagnóstico. E cada paciente reage de um jeito, seja com impactos físicos, realmente, também impactos emocionais, psicológicos, tudo que envolve a família, a rede de cuidado desse paciente. Quando o paciente chega para a gente, quando o paciente vai para a enfermagem para realmente começar o tratamento, principalmente no primeiro dia, ele vem com todas essas questões, vem com todas essas dúvidas. Então, o enfermeiro, para começar, ele tem que saber que a prática realmente é o que vai prepará-lo para lidar com essas situações, porque são situações que a gente não aprende durante uma especialização, por exemplo, né? E nem muito menos o enfermeiro que ele é generalista e vai atuar em oncologia, porque hoje, por exemplo, a gente ainda não tem
uma lei ou algum tipo de resolução que seja obrigatório o enfermeiro ter especialização em oncologia para trabalhar na área de onco. Isso não existe. Então, o profissional que não tem a especialização e atua, que é habilitado para isso, ele precisa de um treinamento especial para estar atuando. Mas mesmo o enfermeiro que já é pós-graduado e especializado em oncologia, ele ainda não vai estar totalmente pronto para o que vai acontecer, porque é literalmente uma caixinha de surpresa. E é por isso que a gente precisa fazer um cuidado tão individualizado, porque é o paciente que vai trazer qual é a necessidade de atuação do profissional. Então, situações que a gente acaba lidando muito, né? Toda a questão emocional que acontece com o câncer, todas as mudanças que podem vir a acontecer, as dúvidas, os mitos que também estão tão presentes, ainda mais que cada vez mais estamos globalizados e integrados digitalmente. Então, muita gente vai em rede social ou em o Google mesmo, né, e vai fazer pesquisa na área e acha alguma coisa e traz essas dúvidas. Então, a gente tem que estar preparado para saber que isso vai acontecer. Durante realmente a infusão, o tratamento, quimioterapia, radioterapia, a gente tem que saber, principalmente, o que é que o paciente está fazendo, né? O que é a droga que o paciente está fazendo, ou como funciona a radioterapia, por exemplo, e explicando como funciona, e também nos efeitos colaterais. Os possíveis efeitos colaterais que podem vir a acontecer, quando que pode acontecer, o que é mais comum de acontecer, como que pode prevenir ou amenizar tal efeito, caso ele aconteça. A gente tem que saber, principalmente, que a gente tem que estudar. Entrou na oncologia, a gente tem que estudar, porque a oncologia é extremamente dinâmica. A imunoterapia, por exemplo, não existia de uma maneira eficaz na clínica há 3 anos atrás, a gente não tinha isso. Então, são medicamentos e classes novas que vão aparecendo o tempo inteiro. Então, a principal coisa que, não só o enfermeiro, mas todo profissional que entra para a oncologia, o que ele precisa saber, o que ele precisa estar preparado para estudar. Todo dia, para estudar constantemente, porque as coisas realmente mudam muito e, graças a Deus, estão mudando para melhor. Todas as vezes para melhor. Muito interessante saber dessa participação bem próxima do enfermeiro com os pacientes oncológicos. Eu concordo também, como futuro aspirante a oncologista, se Deus permitir, que a oncologia é o tempo todo estudando, é o tempo todo se atualizando, porque realmente é difícil, mas é muito instigante saber que a gente sempre tem algo novo para aprender. E pegando esse gancho dos mitos e tudo mais, quais são os principais mitos que o senhor vê na sua prática em relação à quimioterapia ou auxiliar o paciente durante a radioterapia? Quais são os principais? Manuel, a gente tem muita coisa. Antes de chegar no tratamento, a gente tem várias coisas. Tem gente que ainda liga muito ao aparecimento do câncer a algum tipo de emoção velada, né? Às vezes você tem, nossa, não, é que eu sou muito angustiada e me desenvolveu um câncer. Tem algumas coisas assim que acabam acontecendo e que essas coisas acabam trazendo para a prática, para o momento que o paciente está ali, acaba trazendo. Mas a gente tem outras coisas que a gente precisa ir realmente estudando para ver. Por exemplo, celular. Tem muita gente que diz que a onda que o celular emite é capaz de causar câncer de cérebro. E já foi comprovado que não é assim que funciona. A mesma coisa com micro-ondas também, né? A gente ainda tem algumas coisas que dizem, algumas falas, né? Não, o micro-ondas ele pode causar câncer. Não tem nenhum tipo de comprovação para isso. Então, quando a gente passa a trabalhar em oncologia, isso deveria ser para qualquer outra área, obviamente, mas na oncologia a gente lida com uma palavra-chave chamada de evidência. Se a gente não tem evidência para tal afirmação, essa afirmação até então ela não pode ser disseminada e tida como verdade. Então, essas coisas têm que ser estudadas, e algumas coisas já foram estudadas e que não tem jeito. Então, tem outras muito comum, tomar água basificada. Você toma uma água especial com pH acho que de 10, se eu não me engano, que aí é melhor você fazer isso, que vai ter curar. O açúcar alimenta o câncer, aí você tira o açúcar. Então, tem várias coisas, assim, se você diminuir o consumo de açúcar, é bom, é uma coisa positiva, com certeza, mas tem que ser acompanhado por um nutricionista, e não é o açúcar que vai estar alimentando o câncer, não é assim que funciona. O câncer tem outras maneiras, independentes da glicose e de açúcar, para estar se alimentando, né, se é que a gente pode dizer assim, entre aspas. Então, são várias coisas, e a gente tem que estar preparado realmente, por isso que a gente tem que estar sempre estudando, porque essas dúvidas chegam, são comuns, né? O câncer é a segunda maior causa de morte do mundo por doenças crônicas, é o câncer. Então,
Ele está na sociedade, ele está aí, é cercado de um monte de mitos e tudo mais, e por isso a gente tem que estar sempre estudando. Mas esses aí são os mais, que eu lembre, assim, são os mais comuns, são os que eu já ouvi mais. Realmente é muito interessante que vários pacientes chegam com alguns mitos, né? Sobre o açúcar, eu vi recentemente também sobre o açúcar, sobre tomar pílula de uma fruta que eu nunca nem tinha visto na vida. E é muito interessante que a oncologia está muito presente no imaginário das pessoas com esses remédios naturais. A gente passa por outros ambulatórios dentro da faculdade, a infectologia, cardio, pneumo, e eu nunca vi nesses ambulatórios, o pessoal falando tanto sobre esses remédios mais alternativos do que quando na oncologia, quando a gente vê o paciente oncológico. Fala sobre, não, suco de abacaxi faz bem para isso e tudo mais. Eu vi que um filho da minha tia teve algo parecido que eu tenho, ele tomou e ficou bem. Então, eu acho isso muito interessante, como as pessoas jogam muito dessas terapias alternativas quando se fala de um tratamento oncológico. Realmente é muito interessante como as pessoas trazem esses mitos. E assim, pensando um pouco mais sobre o tratamento, quais são as principais orientações aos pacientes? Por exemplo, eu já vi várias vezes no serviço de oncologia, os enfermeiros falaram assim, olha, paciente, não tome coisa gelada quando você estiver tomando oxaliplatina. O paciente, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tome, por favor, porque senão o seu não vai gostar, não tem nada a ver não. Aí ele volta depois, olha, realmente eu não deveria ter tomado coisa gelada. Quais são as principais dicas, assim, que a gente pode dar para os pacientes? Seguir o que o profissional está falando. Essa é a principal dica, porque esse exemplo que você trouxe é um clássico. A oxaliplatina é uma droga muito utilizada para tratar tumores gastrointestinais, e um dos principais efeitos colaterais que ela tem é a neuropatia periférica. Só que é uma neuropatia que é uma sensação como se fosse de choque ou formigamento, que na grande maioria das vezes ela é aguda e transitória, dura mais ou menos de 7 a 10 dias. Mais de 70% da apresentação da neuropatia é desse jeito, mas essa droga especificamente ela tem essa característica de ser